Olá, olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo professora Kelly Spinelli e vim para mais uma aula de matemática do nosso projeto de recomposição da aprendizagem para as turminhas do 5º ano. E a nossa aula hoje é a aula 09 e tem como conteúdo, olha só, leitura, coleta, classificação, interpretação e representação de tabelas. Vocês já ouviram falar? Não tem problema, esse nome é bastante grande, né? Mas calma, vocês vão ver que na prática é bem simples, é bem fácil vocês aí verem, aprenderem, praticarem, tá? Vamos lá? Então, antes de tudo, corre aí na casa de vocês, pega um lápis, uma borracha e um caderno para que vocês anotem tudo, tá? Cada informação, cada palavra, cada conceito que vocês ouvirem e não verem ou não conhecerem, ou até mesmo não conseguirem entender neste momento, para que vocês perguntem ao papai, à mamãe, ou até mesmo vocês pesquisem, levem para a escola, perguntem ao professor, à professora. Só não vale vocês deixarem a dúvida continuar, tá? Então, a gente vai resolver aqui 5 questões, então vocês vão colocar no caderno de vocês a numeração dessas questões. Por exemplo, número 1 para a primeira questão e a letrinha que for correta quando a gente resolver aqui. Por exemplo, letrinha A. Então, número 1, letrinha A. Segunda questão, eu vou lá e coloco o número 2 e a letrinha que for correta. Por exemplo, letrinha D. Então, número 2, letrinha D. E assim a gente faz com as demais questões. Combinado? Então, vamos lá. Ó. Importante a gente saber que, olha só, a representação gráfica de valores e informações é um recurso bastante importante que possibilita o leitor melhor compreensão do que está sendo divulgado. Também é importante saber, tá, a questão que saber ler e interpretar dados e informações gráficas são habilidades importantes e necessárias, já que elas estão presentes nos diversos meios de comunicações. Por exemplo, seja numa pesquisa que está aparecendo lá no jornal, aí vocês veem gráficos, vocês veem quadros com informações. Então, isso aí é bastante importante a gente saber fazer a leitura, saber fazer a interpretação daqueles dados que estão ali explícitos, tá? Então, vamos lá? Então, vamos lá. Ó. Gráfico de dupla entrada. Para que serve? Como é que é isso, professora? Vamos lá. Ó. O gráfico de dupla entrada, ele serve para mostrar 2 ou mais tipos de dados. Um exemplo aqui, ó, a venda total de frutas por meses e por pessoa. Então, neste gráfico aqui, ó, de dupla entrada, a gente está observando que ele possui o quê? Ele possui aí duplamente, olha só, esses valores aqui. A gente observa que temos os meses, representando ó, setembro, outubro e novembro, são os meses, tá? Depois, a gente está observando que temos, ao lado aqui, ó, ao lado, temos vendedor, João e Michel. E também temos a soma dessas vendas. Mas como seria isso, professor? Eu não entendi bem. Vamos lá, que eu vou exemplificar bem direitinho para vocês. Ó. Essa parte que eu circulei, vendedor, aí tem João e Michel. Eles ali são os vendedores. Mas essa parte que está no gráfico é chamado de legenda, tá? Primeiro passo para a gente saber fazer a leitura e a interpretação. Ó. Aqui embaixo, ó, setembro, outubro e novembro, que está circulado. O que é que ele representa? Os meses. Observem aí, meses. Então, cada mês aí está representando por 2 colunas. A coluna azul, que representa João, e a coluna laranja, que representa Michel, tá? São as 2 pessoas, os 2 vendedores. Por isso que tem 2 colunas com cores diferentes. Certo? E ali a gente está observando agora, olha só, o que está representando? A quantidade de produtos vendidos.
Então, aqui a gente acabou de identificar o que é cada coisa, o que é que representa cada um desses dados aqui no gráfico de dupla entrada, certo? Vamos seguindo. Agora, eu trouxe para vocês a tabela. E o que é isso, professor? O que quer dizer tabela? Nesta tabela, é um quadro que tem duas colunas. Primeira coluna com despesas e a segunda coluna com o valor dessas despesas, tá? Temos alimentação, custa ali 350. Aluguel, ali está representando por 836. Farmácia, está representando por 128,70. Transporte, 250 e outras despesas que nunca está dentro da nossa expectativa, né? Que sempre aparece alguma coisa para ocorrer, para a gente pagar. Temos ali, ó, 212,20. Lembrando que são informações fictícias. Eu criei aqui para que vocês pudessem compreender cada passo, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta que a gente pode fazer para fazer essa leitura aqui desta tabela. Do que se trata? Do que se trata esta tabela aqui? Se trata apenas de duas coisas, olha só, despesas e valores. Pronto, a gente já fez a primeira leitura, já sabe do que se trata aquela tabela. Segundo passo, como é montada? De que forma é montada esta tabela? Então, a gente sabe ali, olha só, é um quadro e esse quadro tem as linhas e tem as colunas. Perfeito! A gente já fez essa leitura. Terceiro, o que representam as colunas? O que ela representa? Olha só, representa ali as despesas de um lado e os valores de cada despesa do outro lado, duas colunas. E quarto, o que representam as linhas? O que representa cada uma dessas linhas nesta tabela? Vai representar nada mais, nada menos, cada uma das despesas de forma individual e os valores também individual. Exemplo, alimentação tem um valor, aluguel tem outro valor. Então, é isso que está sendo dito aqui no quarto ponto. Conseguiram compreender como é que a gente pode fazer a leitura, seja de gráficos, de tabelas? Perfeito! Então, vamos seguindo. Primeira questão. Então, já anota no caderno de vocês aí, número 1. Observe o gráfico de linhas abaixo com o quantitativo de estudantes matriculados na escola Agamenon Magalhães por ano letivo, tá? Foi por ano. Então, observem aí, ó, quantidade de estudantes matriculados na escola Agamenon Magalhães por ano. Temos aí o ano 2016, tá? Começa com 2016, depois 2017, 2018, 2019 e 2020. Essa linha verde, vocês estão observando que está crescente, que 2016 era 734, 2017, 753, 2018, 777, 2019, 794 crianças e 2020 representando 809 crianças, tá? Então, cresceu aí o quantitativo de crianças matriculadas. A pergunta é a seguinte: de acordo com o gráfico, qual ano letivo que teve o menor quantitativo de estudantes? Ou seja, que a linha estava lá embaixo, tá? A, 2016, B, 2018, C, 2019 ou D, 2020? Qual aí representa a menor quantidade? Qual? Qual ano aí? Quem respondeu aí, olha só, o menor ano, qual foi? Olha só, 2016 com 734. Foi o menor quantitativo de estudantes. Então, qual é a letrinha que está representando esse ano? Perfeito, a letrinha A. Então, coloca no caderno aí, número 1, letrinha A, como a letrinha correta. Vamos para a próxima? Vamos lá. Segunda questão. Veja o gráfico de barras a seguir. Ele representa uma pesquisa interna de uma loja de eletrodomésticos na cidade do Paulista. Então, este gráfico aqui está representando o quê? Como é que a gente sabe disso? Alguns gráficos já vão vir, tá? Sempre eles vão estar vindo ali com informações.
A informação ali, neste caso, é um título do que se trata aquele gráfico. Ó, venda de aparelhos eletrônicos no mês de novembro de 2022. Os eletrodomésticos que foram vendidos foram celular, tá? Computador, televisão e tablets. Foram os produtos eletrônicos ali que foram vendidos mais, tá, em 2022, em novembro de 2022. A pergunta é a seguinte: qual aparelho eletrônico foi o mais vendido no mês de novembro de 2022? O mais vendido. Letra A, o celular. Letra B, o tablet. Letra C, computador. Ou letra D, televisão. Qual desses produtos aí foi o mais vendido, tá? Que teve aí, olha só, um maior valor, que a barrinha aí está maior que todas. Qual foi este produto? Vejam só aí. Para que a gente não se perca, é sempre importante que vocês façam o quê? Grifem, circulem, risquem a pergunta exata. O que é que ele está pedindo exatamente, tá? É sempre o primeiro passo, para que a gente não se perca. O segundo passo é a gente voltar novamente lá para o gráfico de barras e observar, fazer a leitura, olhar detalhadamente. E aí a gente consegue identificar a resposta, tá? E qual é? Olha só que tem ali televisão, que teve 50 aparelhos vendidos no mês de novembro de 2022. E onde é que está escrito o nome televisão? Perfeito, letra D. Então, coloca no caderno número 2, letrinha D com a letrinha correta. Vamos para a próxima questão, a terceira questão agora. Vamos lá. A tabela a seguir mostra a quantidade de estudantes por sexo de 2 turnos da escola Frei Guido, tá? Então, observem aqui, temos a tabela. Temos 3 colunas aí. A primeira coluna com os sexos, meninas e meninos, tá? A segunda coluna ali, temos o primeiro turno com quantidade das crianças. Meninas, temos 135 crianças e meninos, 120. Já no segundo turno, temos 120 meninas e 115 meninos, tá? A pergunta é a seguinte: qual a quantidade total de estudantes meninas do segundo turno e meninos do primeiro turno? O que é que a pergunta quer? Que eu some 2 valores, tanto a quantidade de meninas do segundo turno com a quantidade de meninos do primeiro turno. É isso, a gente vai somar esses 2 valores. Mas para que a gente não se perca nessas informações, a gente vai sempre circulando, grifando, riscando o que a pergunta está nos pedindo, tá? Letra A, 120. Letra B, 135. Letra C, 240. Ou letra D, 145. E aí, como é que a gente faz? Então, vamos lá por partes, ó. Eu vou lá grifar a pergunta, que a gente sabe que é o total. Então, vou somar a quantidade de meninas do segundo turno e meninos do primeiro turno. E aí, eu volto lá para a nossa tabela, ó. Meninas do segundo turno, 120. E a quantidade de meninos do primeiro turno também é 120. O que é que eu faço? Eu vou juntar, eu vou somar esses 2 valores agora. Olha só, 120 mais 120, olha só, 240. E qual é a letrinha que tem esta informação? Perfeito! Quem disse letra C respondeu corretamente. Vamos para a próxima? Vamos lá. Quarta questão. O gráfico a seguir representa a quantidade de livros vendidos para meninos e meninas em 4 semanas. Observem, venda de meninos e meninas. Aqui são os livros para meninos e meninas, tá? Temos meninos na cor ali laranja, amarelo alaranjado, e temos as meninas na cor verdinho, tá? Então, essa aí está representando por essas cores este gráfico. Aí, o que está perguntando? Na primeira semana, teve meninos, teve 30 livros e meninas, teve 60 livros vendidos. Na segunda semana, teve 45 livros vendidos para meninos
e 50 livros vendidos para as meninas. Na terceira semana teve 45 livros vendidos para meninos e 15 livros vendidos para meninas. E a quarta semana temos ali a quantidade igual de livros vendidos tanto para meninas e meninas, olha só, 60 livros. A pergunta é a seguinte: em qual semana houve o menor quantitativo de venda de livros para meninos e meninas? E aí, qual foi a semana? Letra A, primeira semana. Letra B, segunda semana. Letra C, terceira semana. Ou letra D, quarta semana. Qual foi? Qual é a opção correta? Para saber, o que é que a gente faz? Vai por partes. A gente grifa lá a pergunta, que é saber qual foi a semana que teve a menor quantidade de livros vendidas, tanto para meninos e meninas. Perfeito. Segundo passo, a gente volta lá para o nosso gráfico e observa qual foi que teve menor quantitativo tanto de meninos e meninas. Terceira semana. E qual é a letrinha que tem aí representando terceira semana? Perfeito, é a letrinha C. Então anota no caderno número 4, letrinha C como a letrinha correta. E chegou o momento da última questão do dia. Vamos lá. Quinta questão, a professora da turma do 5º ano da escola Carlos Drummond de Andrade, ela resolveu fazer uma eleição para escolher o ajudante de sala do semestre, tá? Então, para as eleições, a professora, ela escolheu 4 estudantes. Observe a seguir no gráfico de barras o nome de cada estudante e a quantidade de votos que cada um recebeu. Vejam só o gráfico. Temos João com 5 votos, Marcelo com 10 votos, Alisson com 15 votos e tivemos Pedro com 20 votos. Essas foram as 4 crianças que tiveram participação, tá, nas eleições. E a pergunta é a seguinte: qual estudante teve mais votos? Letra A, João. Letra B, Marcelo. Letra C, Alisson. Ou letra D, Pedro? Qual foi o que teve mais votos, tá? Para isso, não precisa a gente envolver cálculo algum. Basta a gente voltar novamente para o gráfico e observar qual é a barrinha ali que representa mais votos, ou seja, que teve a barrinha maior quantidade ali. Qual foi? Perfeito. Quem disse ali Pedro com 20 votos respondeu corretamente. E qual é a letrinha que tem ali o nome Pedro? Letrinha D. Então, coloca no caderno número 5, letrinha D, como a letrinha correta. E chegou o momento final de a gente preencher a nossa folhinha de gabarito. Vocês vão me dizendo aí a questão, qual foi a letrinha correta. Combinado? Vamos lá. Número 1 foi a letrinha A. Segunda questão, letra D. Muito bem. Terceira questão, letra C. Quarta questão, letra C, e a quinta questão foi a letra D. E assim ficou a nossa folhinha de gabarito, a folhinha com todas as respostas corretas. E eu quero agradecer que vocês estiveram aqui participando ativamente, resolvendo as questões aí na casa de vocês, tá? Então, beijos e até a próxima aula!